Oi, seja bem-vindo à metade da nossa jornada. Aqui a gente vai ler a terceira parte do Catecismo Maior, que é sobre a oração que o nosso Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. E se você chegou até aqui, parabéns, continue. E eu tenho um convite especial para você no final desse episódio. Se você acabou de ouvir no episódio 3 também, pode pular, é a mesma coisa. Mas se não, fica até o final. Essa leitura vai ser hoje mais curta do que os outros episódios. E na semana que vem a gente começa a falar sobre os sacramentos, que a gente tem falado bastante até agora. Então é isso. Bom episódio para você. Terceira parte sobre a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Ouvimos até agora o que se deve fazer e crer. Nisso consiste a melhor e mais feliz vida. Segue-se a terceira parte, como se deve orar. Nossa situação é tal que ninguém pode cumprir os mandamentos perfeitamente, mesmo que tenha começado a crer. Além disso, o diabo, juntamente com o mundo e a nossa própria carne, se opõe a isso com toda a força. Assim, nada é mais necessário do que recorrer continuamente a Deus, clamando e pedindo que nos dê, preserve e multiplique a fé e o cumprimento dos 10 mandamentos, e remova tudo o que está em nosso caminho e nos atrapalha. Mas, a fim de que soubéssemos o que orar e como orar, o próprio Cristo, Senhor nosso, nos ensinou a maneira e as palavras, conforme veremos. Antes, porém, de explicarmos um por um os pedidos do Pai Nosso, o mais necessário é exortar e estimular as pessoas a que orem, conforme fizeram também Cristo e os apóstolos. Em primeiro lugar, é preciso saber que, por causa do mandamento de Deus, temos o dever de orar mais, pois no segundo mandamento ouvimos o seguinte: você não deve tomar o nome de Deus em vão. Aqui se exige que louvemos o santo nome de Deus e que o invoquemos em todas as necessidades, ou então que oremos, pois invocar é o mesmo que orar. Isso aqui a gente já viu na explicação, do segundo mandamento, no primeiro episódio. Portanto, orar é algo que nos é ordenado com severidade e seriedade, tão enfaticamente quanto os demais mandamentos: não ter outro Deus, não matar, não furtar, etc. Ninguém pense que é indiferente orar ou não, como fazem pessoas grosseiras, que seguem por aí com a seguinte ilusão e pensamento: por que devo orar? Sabe-se lá se Deus está interessado em minha oração ou quer ouvi-la? Se eu não orar, alguém outro ora. E assim acabam criando o hábito de simplesmente não orar nunca, e tomam por pretexto o fato de condenarmos orações falsas e hipócritas como se ensinássemos que não se deve ou não se precisa orar. Essa é a primeira parte e a mais necessária, que todas as nossas orações devem fundamentar-se e apoiar-se na obediência a Deus, sem consideração de nossa pessoa, quer sejamos pecadores, quer justos, dignos ou indignos. E saibamos que Deus não quer que façamos pouco caso disso, mas há de irar-se e castigar se não pedimos, assim como pune as demais formas de desobediência. Também não quer permitir que as nossas orações sejam vãs e perdidas, pois se ele não quisesse ouvir a sua oração, não ordenaria que você orasse, nem acrescentaria tão severo mandamento. Em segundo lugar, deve incitar-se e estimular-nos tanto mais o fato de Deus haver acrescentado uma promessa, dando-nos a sua palavra no sentido de que será certo o que pedimos, conforme ele diz no Salmo 50. No versículo 15 diz: invoque-me no dia da angústia, e eu o livrarei. E Cristo diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, peçam e lhes será dado, pois todo o que pede, recebe. Isso, na verdade, deveria despertar e inflamar-nos o coração para orar com vontade e amor, visto que Deus testemunha com sua palavra que nossa prece lhe agrada de coração, e que, além do mais, será certamente ouvida e atendida. Isso para que não a desprezemos ou a tratemos como algo sem importância, e a fim de não orarmos ao acaso. Você pode ponderar-lhe o seguinte: venho a ti, querido Pai, e peço não por decisão minha nem baseada em minha dignidade, mas em teu mandamento e em tua promessa, que não me podem faltar nem mentir. Agora, aquele que não crê em tal promessa, saiba mais uma vez que provoca a ira de Deus, como quem o desonra em grau máximo e o acusa de mentiroso. De mais a mais, também nos deve estimular e atrair o fato de que Deus, além de nos dar o mandamento e a promessa, se antecipa indicando Ele mesmo as palavras e a maneira, e nos pondo na boca como e o que devemos pedir. Isto para que vejamos quão afetuosamente Ele se compadece de nossa necessidade, e para que jamais duvidemos de que essa oração lhe agrada e que certamente será ouvida. Ou seja, na dúvida se sua oração está sendo ouvida ou não, ore o Pai Nosso. Esta é uma grande vantagem sobre todas as orações que nós mesmos possamos elaborar, pois neste caso a consciência sempre poderia estar em dúvida e dizer: eu orei, mas sabe-se lá se isso agrada a Deus ou se orei na medida certa e da maneira correta. Por isso, não se pode encontrar na terra oração mais nobre do que o Pai Nosso, que é orado todos os dias. Isso na cultura católica, na cultura luterana também.
pois ela tem um excelente testemunho de que Deus de coração gosta de ouvi-la. Não a deveríamos trocar pelos bens do mundo inteiro. Mas, para que a oração seja verdadeira, é preciso que haja seriedade. Importa que sintamos a nossa necessidade, necessidade tal que nos oprima e nos vai impelir a que chamemos e clamemos a Deus. Então a prece virá por si mesma da forma como deve, e não se necessita de nenhum ensino a respeito de como a gente deve se preparar para orar e como deve fazer isso com devoção. Ou seja, em pé, sentado, com música, sem música, tanto faz. O que importa é que você sente a sua necessidade, então você pede. Mas a necessidade que nos deve preocupar quanto a nós mesmos e quanto a todas as pessoas, essa você encontrará em abundância suficiente no Pai Nosso. Por essa razão, o Pai Nosso também servirá ao propósito de nos lembrarmos dessa necessidade, refletir sobre ela e levá-la a sério, para que não nos tornemos negligentes na oração. Pois todos temos o bastante em matéria de carência, mas o problema é que não sentimos nem vemos o que nos falta. Por isso, Deus também quer que você lamente e expresse essas necessidades e preocupações, não porque Ele não sabe nada a respeito delas, mas a fim de que você acenda a chama em seu coração para que deseje mais e com mais vigor, e para que você abra bem amplamente o seu manto para receber muito. Por isso, devemos acostumar-nos desde a juventude a orar diariamente, cada um por toda a sua própria necessidade, onde quer que sinta algo que lhe diga respeito, e também pela necessidade de outras pessoas entre as quais vive. Por exemplo, por pregadores, autoridades, vizinhos, empregados, etc. E conforme já foi dito, é necessário que sempre apresentemos a Deus o seu mandamento e a sua promessa, sabendo que Ele não quer que sejam desprezados. Digo isso porque muito gostaria que se voltasse a introduzir isso nas pessoas, a fim de que aprendessem a orar de modo correto e não andassem por aí tão rudes e frias, o que as leva a ficarem cada dia menos aptas para a oração. É o que o diabo quer, e para atingir tal objetivo ajuda com todas as suas forças, porque ele sabe muito bem quanto mal e dano lhe é feito quando a oração é devidamente praticada. Então vamos à primeira das 7 petições da oração do Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Mas o que significa pedir que o nome de Deus se torne santo? Ele já não é santo por si mesmo? Sim, ele sempre é santo em sua essência, mas não é santo no nosso uso. Porque o nome de Deus nos foi dado desde que nos tornamos cristãos e fomos batizados. De forma que somos chamados filhos de Deus e temos os sacramentos, pelos quais nos tornam um corpo com ele, de maneira que tudo o que é de Deus deve servir para o nosso uso. Aqui temos, portanto, a grande necessidade que mais nos deve preocupar: que o nome de Deus receba a devida honra e seja considerado santo e sublime como o maior tesouro e santuário que temos, e que nós, como filhos piedosos, peçamos que seu nome, que é santo por si mesmo no céu, também seja e permaneça santo na terra, entre nós e todo o mundo. Como é que ele se torna, então, santo entre nós? A resposta mais clara que se pode dar é esta: quando tanto a nossa doutrina como a nossa vida são divinas e cristãs. Pois, visto que nesta oração chamamos a Deus de nosso Pai, temos o dever de nos comportar e conduzir em toda parte como filhos piedosos, para que de nós ele tenha não desonra, mas honra e louvor. Ora, o nome de Deus é profanado por nós, com palavras ou com atos. Em primeiro lugar, pois, o nome de Deus é profanado quando se prega, ensina e fala em nome de Deus, o que é falso e conduz ao erro, de maneira que seu nome é usado para disfarçar e vender mentiras. Esta é a maior profanação e desonra do nome divino. O mesmo acontece também ali onde de modo grosseiro se faz do santo nome de Deus um manto, com juramentos, maldições, feitiçarias, etc. Em segundo lugar, o nome de Deus é profanado com vida e obras publicamente más, quando aqueles que se chamam cristãos e o povo de Deus são adúlteros, beberrões, unhas de fome, invejosos e difamadores. Aqui, mais uma vez, o nome de Deus é profanado e blasfemado por nossa causa. Pois assim como é vergonha e desonra para um pai terreno quando ele tem um filho mau, depravado, que se opõe a ele com palavras e atos, de modo que por causa dele esse pai é desprezado e rejeitado, assim também há desonra para Deus quando nós, que somos chamados por seu nome, e dele recebemos toda sorte de bens, ensinamos, falamos e vivemos de modo diferente daquele que se espera de filhos piedosos e celestes. Pois então Deus terá de ouvir dizer a nosso respeito que somos filhos do diabo, e não filhos de Deus. Você pode notar, portanto, que nesta parte pedimos exatamente o que Deus exige no segundo mandamento, a saber, que não se abuse de seu nome para jurar, amaldiçoar, mentir, enganar, etc. Mas que seu nome seja usado de maneira proveitosa, em louvor e honra de Deus. Pois quem usa o nome de Deus para qualquer tipo de maldade, esse profana e desconsagra esse santo nome, do mesmo modo como antigamente se chamava de desconsagrada uma igreja quando nela tinha sido cometido um homicídio ou outra maldade, ou quando se profanava um ostensório ou uma relíquia, coisas em si mesmas santas, mas profanadas pelo uso.
Assim, esta parte é fácil e clara desde que se entenda a linguagem, que santificar quer dizer o mesmo que louvar, exaltar e honrar, com palavras e obras. Segunda petição: venha o teu reino. Na primeira petição, oramos por aquilo que diz respeito à honra e ao nome de Deus. Pedimos que ele impeça que o mundo disfarce suas mentiras e maldades sob o nome de Deus, e que, ao contrário, esse nome seja conservado sublime e santo, com doutrina e vida para que seja louvado e exaltado em nós. Agora pedimos que também venha o seu reino. Mas assim como o nome de Deus é santo em si mesmo, e mesmo assim pedimos que seja santo entre nós, da mesma forma também o seu reino vem por si mesmo, sem as nossas petições. Pedimos, contudo, que venha a nós, isto é, que atue entre nós e junto a nós, de modo que também sejamos parte daqueles entre os quais o seu nome é santificado e o seu reino está em vigor. Mas o que significa reino de Deus? Resposta: outra coisa não é senão o que ouvimos acima no credo, que Deus enviou Cristo, seu Filho, nosso Senhor, ao mundo para que nos redimisse e libertasse do poder do diabo, e nos levasse a ele e nos governasse como Rei da justiça, da vida e da bem-aventurança contra o pecado, a morte e a má consciência. Para tanto nos deu também o seu Espírito Santo, para que nos expusesse isso mediante a sua santa palavra, e por seu poder nos iluminasse e fortalecesse na fé. Por isso pedimos, em primeiro lugar, que isso se torne realidade entre nós e que seu nome seja exaltado pela santa palavra de Deus e por uma vida cristã, para que nós, que a aceitamos, nisso permaneçamos e diariamente progridamos. Mas pedimos também que a palavra de Deus encontre aceitação e seguidores entre outras pessoas e marche poderosamente pelo mundo todo, a fim de que muitos, trazidos pelo Espírito Santo, venham ao reino da graça e se tornem participantes da redenção, para que dessa maneira todos juntos fiquemos eternamente em um só reino, agora iniciado. Porque a vinda do reino de Deus a nós ocorre de duas maneiras. Primeiro, aqui e agora, mediante a palavra e a fé. Em seguida, na eternidade, pela revelação. E aqui ele faz a referência à vinda de Cristo no fim dos tempos, a parousia no Apocalipse. Agora pedimos as duas coisas, que venha para aqueles que ainda não estão nele, e que venha também a nós, que já o recebemos. A nós ele vem pelo crescimento diário e, futuramente, na vida eterna. Tudo isso outra coisa não é do que dizer. Amado Pai, pedimos que nos dês primeiro a Tua palavra, para que o Evangelho seja pregado retamente em todo o mundo, e em segundo lugar, que também seja aceito pela fé e atue e vive em nós, de forma que pela palavra e pelo poder do Espírito Santo, o Teu reino tenha curso entre nós e seja destruído o reino do diabo, para que não tenha direito nem poder sobre nós, até que, afinal, seja totalmente aniquilado, e o pecado, a morte e o inferno sejam exterminados, a fim de vivermos eternamente em plena justiça e bem-aventurança. Terceira petição: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até agora pedimos que o nome de Deus seja honrado por nós e seu reino prevaleça entre nós. Nesses dois pontos está compreendido tudo o que se refere à honra de Deus e à nossa salvação, a saber, que recebemos Deus e todos os seus bens como nossos. Mas aqui surge agora a grande necessidade de retermos isso com firmeza e não permitirmos que nos seja arrancado. Pois assim como num bom governo, não deve haver apenas aqueles que edificam e governam bem, mas também pessoas que defendem, protegem e ficam vigiando zelosamente. Da mesma forma acontece também aqui. Ainda que já tenhamos orado pelo mais necessário, o Evangelho, a fé e o Espírito Santo, que ele nos governe e nos liberte do poder do diabo, também devemos pedir que se faça a sua vontade. Pois algo muito estranho acontecerá se permanecermos nisso. Por causa disso, teremos de sofrer muitos ataques e golpes de tudo aquilo que se atreve a obstaculizar e impedir os dois pedidos anteriores. Porque ninguém acredita como o diabo se opõe e resiste a isso. Ele não pode tolerar que alguém ensine ou creia corretamente. Muito lhe dói ter de permitir que suas mentiras e abominações, honradas sob o mais belo pretexto, a saber, o nome de Deus, sejam desmascaradas, e que ele, assim, tenha de ficar aí coberto de vergonha, e seja, além disso, expulso do coração e tenha de admitir que se abra semelhante brecha em seu reino. Por isso ele se enfurece e esbraveja como inimigo furioso, com todo o seu poder e sua força, traz para junto de si tudo o que lhe está sujeito, e além disso convoca em seu auxílio o mundo e a nossa própria carne. Porque a nossa carne em si mesma é ruim e está inclinada ao mal, por mais que tenhamos aceito a palavra de Deus e nela creiamos, mas o mundo é perverso e mau. Aí o diabo incita, atiça e instiga para colocar obstáculos em nosso caminho, tocar-nos de volta, abater-nos e novamente submeter-nos ao seu poder. É nisso que ele concentra sua vontade, propósito e pensamento. É o que busca dia e noite sem descansar por um instante. Para esse fim se vale de todas as artimanhas, embustes, maneiras e caminhos que possa inventar. Portanto, se queremos ser cristãos,
devemos estar bem preparados e cientes de que temos por inimigos o diabo, juntamente com todos os seus anjos e o mundo, que nos infligem todo tipo de desgraças e pesares. Porque ali onde a palavra de Deus é pregada, aceita ou crida e produz fruto, aí também não há de faltar a amada e santa cruz. Ninguém pense que terá paz. Pelo contrário, deverá sacrificar o que ele tiver na terra: bens, honra, casa e lar, mulher e filhos, corpo e vida. Agora, isso dói a nossa carne e a nossa velha natureza, pois a palavra de ordem é perseverar e sofrer com paciência, seja qual for a agressão, e abandonar o que nos está sendo subtraído. Por isso, esta petição é tão necessária quanto as demais, e temos motivo para pedir sem cessar. Querido Pai, seja feita a tua vontade, não a vontade do diabo e de nossos inimigos, nem de nada daquilo que quer perseguir e suprimir a tua santa palavra, ou quer impedir o teu reino. E concede que suportemos com paciência e vençamos tudo o que tivermos de sofrer em razão disso, para que nossa pobre carne não venha a ceder nem a apostatar por debilidade ou indolência. Eis que dessa maneira temos, nessas 3 petições, do modo mais simples, o que é necessário em relação ao próprio Deus, mas tudo por nossa causa, pois o que pedimos diz respeito exclusivamente a nós, a saber, assim conforme dito, que também se faça em nós o que, quanto ao mais, deve ser feito mesmo sem que nós sejamos levados em conta. Porque assim como o nome de Deus será santificado e o seu reino há de vir mesmo sem a nossa prece, assim também a sua vontade necessariamente será feita e imposta, mesmo que o diabo com todos os seus adeptos se oponham com grande alarido, se encolerizem, fiquem furiosos e procurem extirpar o evangelho por completo. Mas por nossa causa devemos pedir que também entre nós se faça, sem impedimento, a vontade de Deus, contra essa fúria deles, a fim de que eles nada possam alcançar, e nós nos mantenhamos firmes contra toda violência e perseguição, e nos submetamos à vontade de Deus. Esta oração agora será nossa proteção e defesa, para repelir e destroçar tudo o que contra o nosso evangelho possam fazer o diabo, o papa, os bispos, os tiranos e os hereges. Que todos se enfureçam e tentem fazer o que estiver neles, deliberem, resolvam como querem suprimir e extirpar-nos, para que sua vontade e seu conselho prevaleçam e se mantenham. Contra isso, um cristão ou 2, com esta única petição, serão nosso muro, contra o qual baterão a cabeça e acabarão perecendo. Temos este consolo e esta desafiante confiança, que a vontade e o propósito do diabo e todos os nossos inimigos devem e precisam naufragar, e ser aniquilados, por mais presunçosos, seguros e poderosos que se julguem. Pois se não fosse quebrada e impedida a vontade deles, não poderia o reino de Deus permanecer na terra, nem seu nome ser santificado. 4ª petição: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui agora consideramos o pobre cesto do pão, ou seja, as necessidades de nosso corpo e da vida temporal. É palavra breve e simples, mas também abrange muito, pois quando você menciona e pede o pão de cada dia, pede tudo o que é necessário para que se tenha e coma o pão cotidiano. E por outro lado, você também pede que seja eliminado tudo o que impede que você tenha e coma esse pão. Por isso, você deve abrir e ampliar bem a sua mente, e não pensar apenas no forno ou na caixa da farinha, mas incluir também o vasto campo e a terra toda que produz e nos traz o pão de cada dia, e todo tipo de alimentos. Porque se Deus não o fizesse crescer, não o abençoasse e o conservasse no campo, jamais tiraríamos pão do forno e não teríamos nenhum pão para pôr na mesa. Para resumi-lo em poucas palavras, esta petição quer abranger tudo o que pertence a toda a vida neste mundo, porque apenas por isso necessitamos do pão de cada dia. Agora, nossa vida requer mais do que apenas alimento, vestes e outras coisas necessárias para o corpo. Necessitamos também de que o nosso relacionamento com as pessoas e com as quais vivemos, lidamos e tratamos, em nosso dia a dia e em diferentes atividades, seja marcado por paz e tranquilidade. Em suma, está incluído tudo o que se refere à vida em casa e também tudo o que diz respeito às relações de vizinhança, no âmbito da sociedade e do governo. Pois ali onde houver obstáculos quanto a essas duas partes, de forma que relativamente a elas as coisas não andem como deveriam andar, aí também está obstaculizado algo que é necessário à vida, de modo que não se pode conservá-lo por muito tempo. E na verdade a coisa mais necessária é orar pelas autoridades seculares e pelo governo, porque é principalmente por meio deles que Deus nos conserva o pão nosso de cada dia e toda a tranquilidade desta vida. Pois, ainda que tenhamos recebido de Deus plenitude de todos os bens, não podemos reter nenhum deles nem fazer uso deles em segurança e com alegria, se Ele não nos dá um governo estável e de paz. Porque onde há discórdia, conflitos e guerra, aí o pão de cada dia já nos foi tirado, ou pelo menos se tornou mais difícil de ser conseguido. Portanto, indiquemos e façamos um esboço da maneira mais breve possível, sinalizando o alcance desta petição em todo tipo de relacionamento na Terra. Disso agora, alguém poderia fazer uma longa oração enumerando com muitas palavras todas as partes que pertencem a esta petição,
como por exemplo que pedimos que Deus nos dê comida, bebida, vestes, casa e lar, um corpo sadio. Além disso, que faça com que os cereais e frutos do campo cresçam e deem bom resultado. Poderíamos pedir a Deus que nos ajude a administrar bem a casa, que nos conceda e ajude a conservar mulher, filhos e empregados íntegros, que faça com que prosperem e sejam bem-sucedidos no nosso trabalho, ofício ou que tenhamos que fazer, e que nos brinde com vizinhos fiéis e bons amigos. Além disso, que Deus dê sabedoria, força e sorte ao imperador, ao rei e a todas as ordens, principalmente aos nossos príncipes e a todos os conselheiros, senhores e prefeitos, a fim de que governem bem e sejam vitoriosos sobre os turcos, os árabes, que era um problema político que eles tinham na época de guerras, e todos os inimigos, que dê obediência aos súditos e ao povo comum e convívio em paz e concórdia. Por outro lado, podemos pedir que Deus nos preserve de toda sorte de danos quanto ao corpo e aos alimentos, bem como de temporais, granizos, incêndios, inundações, veneno, peste, morte de gado, guerra e derramamento de sangue, tempo de carestia, animais nocivos, gente má, etc, etc, etc. É bom incutir tudo isso nas pessoas simples, mostrando-lhes que essas coisas e outras semelhantes devem ser dadas por Deus e que temos o dever de orar pedindo que nos sejam concedidas. Acima de tudo, porém, essa oração, essa petição se dirige também contra o nosso principal inimigo, o diabo, pois todo o seu propósito e desejo é tirar ou impedir que recebamos tudo aquilo que temos da parte de Deus, e ele não se satisfaz com obstruir e destruir o regime espiritual, desencaminhando as almas por meio de suas mentiras e submetendo-as ao seu poder, mas também atrapalha e obstrui a preservação de qualquer governo e atividade digna e pacífica sobre a terra. Aí ele causa muita discórdia, homicídios, rebelião e guerra, bem como tempestade e granizo para aniquilar os cereais e o gado, envenenar o ar, etc. Em resumo, ele não suporta que alguém receba um bocado de pão da parte de Deus e coma em paz. E se estivesse em seu poder e a nossa oração juntamente com Deus não o impedisse, certamente não nos ficaria uma só planta no campo, um só centavo em casa, nem mesmo uma só hora de vida, especialmente a nós que temos a palavra de Deus e gostaríamos de ser cristãos. Eis que assim Deus quer mostrar-nos como cuida de todas as nossas necessidades e também zela tão fielmente pelo nosso sustento temporal. E embora ele o conceda e conserve ricamente, inclusive aos ímpios e malvados, quer, no entanto, que o peçamos, a fim de reconhecermos que o recebemos de sua mão e nisso percebamos sua paternal bondade para conosco. Pois ali onde ele retira a mão, a coisa não pode prosperar e ser conservada por muito tempo, como bem se vê e sente todos os dias. Vamos para a quinta, antepenúltima petição. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixa eu só fazer um adendo, Dívidas, ofensas, pecados. Na versão que Mateus coloca, está escrito dívidas. Na versão que Lucas coloca, está escrito ofensas. A palavra é basicamente a mesma, e é mais abrangente se a gente falar dívidas. Tá errado se a gente orar ofensas? Definitivamente não. Como a gente já viu, não importa as palavras que a gente usa para falar os 10 mandamentos ou o credo. O que importa é o que a gente quer dizer com as palavras que a gente está dizendo. Se a gente coloca doxologia no final ou não, se a gente diz dívidas ou ofensas, tanto faz, O que importa é o que a gente quer dizer com isso. Esta petição diz respeito à nossa pobre e mísera vida. Embora tenhamos a palavra de Deus, creiamos, façamos sua vontade e a ela nos submetamos, e nos alimentemos de bens e da bênção de Deus, fato é que a nossa vida não está livre de pecado. Diariamente ainda tropeçamos e nos excedemos porque vivemos no mundo entre pessoas que nos infligem muitos sofrimentos e dão motivo para impaciência, ira, vingança, etc. Além disso, temos ao nosso encalço o diabo que nos assedia de todos os lados e luta, conforme ouvimos, contra todas as petições anteriores, de modo que não é possível manter-se sempre firme nesta luta constante. Por isso, temos aqui, uma vez mais, grande necessidade de pedir e clamar: querido Pai, perdoa-nos as nossas dívidas. Não que ele não perdoe o pecado mesmo antes que o peçamos ou sem a nossa petição. Afinal, Deus nos presenteou com o Evangelho, no qual não há outra coisa que não seja perdão, antes que o tivéssemos pedido ou em alguma circunstância pensado nele. Trata-se, porém, de reconhecer e aceitar esse perdão. Pois a carne em que diariamente vivemos é de natureza tal que não confia nem crê em Deus, e sempre se manifesta em maus desejos e artimanhas, de sorte que todos os dias pecamos em palavras e ações pelo que fazemos e pelo que deixamos de fazer. Isso torna intranquila a consciência de forma que teme a ira e o desfavor de Deus, perdendo assim o consolo e a confiança procedentes do Evangelho. Por isso temos constante necessidade de recorrer a esta petição, buscando consolo para reerguer a consciência. Isso, porém, deve servir a que Deus nos quebre o orgulho e nos mantenha na humildade, pois reservou para si esta prerrogativa,
Se alguém quiser orgulhar-se de sua integridade e menosprezar os outros, examine-se a si mesmo e ponha diante dos olhos esta petição. Verá então que sua integridade não é maior que a dos outros. Diante de Deus, todos temos de baixar o topete e estar contentes com o fato de que alcançamos o perdão. E ninguém pense que na presente vida vai chegar ao ponto de não precisar desse perdão. Em resumo, se Deus não perdoa continuamente, estamos perdidos. De maneira que o sentido dessa petição é o seguinte: que Deus não olhe para os nossos pecados e não nos mostre o que diariamente merecemos, mas trate conosco graciosamente e nos perdoe conforme prometeu, dando-nos assim uma consciência alegre e intrépida para que possamos estar diante dele e orar. Pois quando o coração não está na correta relação com Deus, não podendo valer-se dessa confiança, jamais ousará dirigir-se a Deus em oração. Ninguém, entretanto, pode ter tal confiança e coração alegre, a menos que saiba que os pecados lhe estão perdoados. Mas a esta petição foi acrescentado um complemento necessário e ao mesmo tempo consolador, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. Deus prometeu, devemos estar seguros disso, e que tudo que nos está perdoado e concedido, mas sob a condição de que também perdoemos ao nosso próximo. Pois assim como diariamente cometemos muitas faltas contra Deus, e Ele mesmo assim tudo perdoa por graça, assim também nós continuamente devemos perdoar ao nosso próximo quando este nos causar dano, fizer uso de violência ou for injusto, proceder com mal intencionada astúcia contra nós, etc. Se você não perdoar, não pense que Deus vai perdoar você. Mas se você perdoa, então você tem o consolo e a certeza de que está perdoado no céu. Não porque você perdoou, pois Deus o faz inteiramente de graça, mas porque o prometeu, conforme ensina o Evangelho. Mas ele nos põe isso para fortalecimento e segurança, como sinal, ao lado da promessa, que concorda com essa oração, em Lucas 6,37. Perdoem e serão perdoados. Por isso, Cristo também a repete logo depois do Pai Nosso, dizendo em Mateus 6, no versículo 14. Logo após que ele termina a oração, ele adiciona a explicação. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Este sinal, portanto, foi acrescentado a esta oração para que, ao orarmos, nos lembremos da promessa e pensemos da seguinte maneira: Querido Pai, venho e peço que me perdoes, não porque eu possa satisfazer ou merecer isso por meio de obras, mas porque tu prometeste e acrescentasse à promessa esse selo, que deve ser tão certo como se eu tivesse uma absolvição pronunciada por ti mesmo. Ouvimos bastante agora sobre quanto esforço e trabalho custa reter todas as coisas que pedimos e nelas perseverar, o que ainda assim não se realiza sem fragilidades e tropeços. Além disso, embora tenhamos recebido o perdão em uma boa consciência e estejamos inteiramente absolvidos, a vida é tal que hoje alguém está de pé e amanhã cai. Por isso, ainda que agora sejamos íntegros e estejamos perante Deus de boa consciência, temos de pedir novamente que Ele não nos deixe recair e ceder à provação ou tentação. Existem 3 tipos de tentação: da carne, do mundo e do diabo. Pois na carne habitamos e arrastamos conosco a velha natureza. Esta se movimenta e diariamente nos incita à imoralidade e preguiça, glutonaria e bebedeira, ganância e fraude, a enganar e lesar o próximo. Em resumo, a velha natureza nos incita a todo tipo de más paixões que estão grudadas em nós por natureza, e que além disso são despertadas pela associação com outras pessoas, pelo exemplo, pelo que ouvimos e vemos, coisas que muitas vezes ferem e inflamam também o coração inocente. Além disso, é o mundo que nos ofende com palavras e obras e nos impele à cólera e impaciência. Em resumo, aí não há nada que não seja ódio, inveja, inimizade, violência e injustiça, infidelidade, vingança, etc. Ninguém quer ser menor, mas cada um quer sentar-se à cabeceira e ser vistos pelos outros. A isso agora se junta o diabo, que instiga e provoca também em toda parte, mas dedica-se especialmente ao que diz respeito à consciência e às coisas espirituais, a saber que tratemos como coisa sem importância e desprezemos tanto a palavra como a obra de Deus. Seu propósito é arrancar-nos da fé, da esperança e do amor, e levar-nos à superstição, falsa arrogância e teimosia, ou, por outro lado, ao desespero, à negação e blasfêmia de Deus, e a inumeráveis outras coisas abomináveis. Esses são os laços e as redes, sim, os verdadeiros dardos inflamados, que o diabo, não a carne e o sangue, atira ao coração da maneira mais venenosa. Esses são, de fato, grandes e graves perigos e tentações, mesmo que cada um venha isoladamente, e todo cristão tem de suportá-los. Enquanto estamos nesta vida miserável, sendo acossados, caçados e apertados de todos os lados, importa que sejamos continuamente impelidos por isso a chamar e pedir ajuda a toda hora, para que Deus não permita que venhamos a ficar fracos e cansados, e voltemos a cair em pecado, vergonha e incredulidade. Porque de outra maneira não é possível superar nem mesmo a menor das tentações. Portanto, não deixar cair em tentação ou não induzir-nos à tentação
quer dizer que Deus nos dá poder e vigor para resistir, mas sem que a tentação seja tirada ou suprimida. Pois enquanto vivemos na carne e temos o diabo ao nosso redor, ninguém pode contornar tentações e incitamentos. E isso não vai mudar. Temos de suportar tentações e até estar atolados nelas. Mas o que pedimos é que não caiamos e não nos afoguemos nelas. Por isso, sentir tentação é algo bem diferente do que consentir nela ou dar-lhe o nosso sim. Todos temos de senti-la, embora não todos da mesma forma. Para alguns será maior e mais pesada. Os jovens são tentados acima de tudo pela carne. Depois, os que são adultos e alcançam idade avançada são tentados pelo mundo. Os outros, porém, os que se ocupam de coisas espirituais, isto é, os cristãos maduros, são tentados mais pelo diabo. Por isso, nós cristãos devemos estar preparados e diariamente à espera de que seremos continuamente atacados, para que ninguém ande por aí seguro de si mesmo e despreocupado, como se o diabo estivesse longe de nós. Ao contrário, devemos estar sempre à espera de seus golpes e apará-los, pois se agora sou casto, paciente e amável e estou firme na fé, é possível que ainda nesta hora o diabo me crave no coração essa seta de modo que dificilmente conseguirei ficar de pé. Pois ele é um inimigo que jamais desiste ou cansa. Quando cessa uma tentação, sempre aparecem outras e novas. Por isso não há conselho nem consolo, exceto de correr para cá, a fim de pegar o Pai Nosso e de coração falar com Deus. Querido Pai, Tu me ordenaste orar, não permitas que eu recaia por meio de tentação. Então você verá que a tentação terá de cessar e dar-se finalmente por vencida. Por outro lado, se você tentar ajudar a si mesmo com seus próprios pensamentos e conselhos, só irá piorar a situação e abrir ainda mais espaço ao diabo, pois ele tem cabeça de serpente. Quando encontra uma fresta por onde possa se insinuar, o corpo inteiro segue sem maior dificuldade. Mas a oração pode contrapor-se ao diabo e fazê-lo recuar. A sétima e última petição: mas livra-nos do mal. Amém. Em grego, esta petição diz assim: livra ou guarda-nos do malvado ou do maligno. E até parece que Cristo está falando do diabo, como se quisesse concentrar tudo numa palavra, para que todo o conteúdo da oração se dirija contra esse nosso inimigo principal. Essa palavra, esse substantivo usado para mal ou maligno, ele não é nem comum e nem próprio, ele é neutro. Então ele pode ser tanto usado para o mal em geral, como conceito, como, muitas vezes foi interpretado de fato por vários teólogos da história, como de fato o próprio diabo, o maligno. Pois é ele quem obstaculiza entre nós tudo o que pedimos, o nome ou a honra de Deus, o reino e a vontade de Deus, o pão de cada dia, a consciência alegre e boa, etc. Por isso resumimos tudo ao final e dizemos: querido Pai, ajuda-nos por favor para que fiquemos livres de toda essa desgraça. No entanto, está incluído também o que de mal nos pode acontecer sob o reino do diabo: pobreza, vergonha, morte e, em resumo, toda a desventurada miséria e dor que existe em profusão inumerável na terra. Pois o diabo, que além de mentiroso, é assassino, atenta constantemente contra a nossa vida e quer descarregar a sua ira, causando-nos acidentes e danos corporais. Vem daí que a muitos quebra o pescoço, ou os leva à loucura, alguns afoga em água e muitos impele ao suicídio, além de causar ainda muitas outras catástrofes horríveis. Por isso, não temos outra coisa a fazer na terra senão orar incessantemente contra esse inimigo principal. Pois se Deus não nos protegesse, nem por uma hora estaríamos em segurança contra o diabo. Por aí você vê como Deus quer que lhe dirijamos petições, também por tudo que nos afeta corporalmente, de forma que em parte nenhuma procuremos e esperemos nada ajuda, exceto junto a Ele. Mas esta petição Ele a pôs em último lugar, pois se é para sermos protegidos contra todo o mal e libertados dele, é necessário que primeiro seja em nós santificado o seu nome, esteja entre nós o seu reino, e se faça a sua vontade. Depois, enfim, nos preservará ele de pecado e de vergonha, e além disso, de tudo que nos cause dor ou nos seja prejudicial. Dessa maneira, Deus nos expôs da forma mais breve possível toda a necessidade que possa nos afligir, de modo que não temos nenhuma desculpa para não orar. Mas importa que também aprendamos a dizer Amém. Isto é, não duvidamos de que a prece certamente é ouvida e será respondida, porque Amém outra coisa não é senão a expressão de uma fé isenta de qualquer dúvida, que não está orando só por orar, mas que sabe que Deus não mente, depois que prometeu honrar a promessa. Amém, quer dizer, assim seja. Agora, ali onde não existe tal fé, aí também não pode haver oração verdadeira. Por isso, trata-se de opinião perniciosa daqueles que oram de maneira que não se atrevem a de coração dizer sim à prece e concluir com certeza que Deus os ouve, ficando ao contrário em dúvida, dizendo: como é que eu poderia ser tão audacioso e me orgulhar dizendo que Deus ouve a minha oração, pois que sou um pobre pecador? Isso acontece porque não atentam na promessa de Deus, mas nas obras deles e na própria dignidade. Com isso, desprezam a Deus e o acusam de ser mentiroso.
E é por isso que nada recebem, como diz São Tiago, na epístola. Quem ora, faça-o com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago 1, versículos 6 e 7. Aí você pode ver o quanto importa a Deus que estejamos certos de que não pedimos em vão e que de modo nenhum desprezemos a nossa oração. Fim. Ainda tá um pouquinho cedo, então eu não vou para a próxima parte, que é a quarta parte em relação ao batismo, né? Mas vamos preparar os nossos corações com a santa palavra do nosso Senhor. Ouçamos. Mateus 28:19 diz: Vão por todo o mundo, ensinem todos os gentios e batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim também, em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Assim também, Tito 3, do 5 ao 8, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que por sua graça sejamos justos e herdeiros da vida eterna, segundo a esperança. Interessante está o batismo. E terminamos com Romanos 6, versículo 4. Fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Interessante está o batismo. Vamos, quem está ouvindo o episódio aí, se tiver o próximo episódio, já emenda aí. E é isso. Oramos, assim como o nosso Senhor nos ensina e acabou de nos ensinar, a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Terminamos com a bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. E aí, você chegou até aqui e tá gostando do que ouviu? Você tem interesse em aprender mais? Eu vou te fazer um convite muito especial. A partir da quarta-feira que vem, dia 9 de outubro, vai começar na minha congregação uma turma de instrução de catequese oficial quanto às doutrinas luteranas. Se você tiver interesse, entre em contato comigo, coloca no comentário ou pelo meu Instagram, @calebsauro. Se você tiver interesse em participar, vai acontecer toda quarta-feira. São 8 encontros mais ou menos, das 20 horas às 21h30 pelo Google Meet. Então, se você tiver disponibilidade, você pode fazer esse cursinho. E aí, ao final, se você gostou e quiser se tornar um membro da Igreja Luterana, você pode. Mas se você não quiser também, fica o conhecimento e tá tudo certo. E é isso. Muito obrigado. Tenha um bom resto de dia aí. Que Deus abençoe.